Incrível. Capítulo 5, no livro, na página 109. Então, página 109, capítulo 5, do Santo Sacrifício da Missa. Parágrafo 1º, da essência da instituição e dos fins do Santo Sacrifício da Missa. Deve-se considerar a Eucaristia só como sacramento? A Eucaristia não é somente um sacramento, é também o sacrifício permanente da nova lei, que Jesus Cristo deixou à Igreja para ser oferecido a Deus pelas mãos dos seus sacerdotes. Você já percebeu que nesse capítulo nós vamos ver mais uma boa parte de tudo que nós perdemos, que nos tiraram, né? Em que consiste em geral o sacrifício? O sacrifício em geral consiste em oferecer a Deus uma coisa sensível e destruí-la de alguma maneira para reconhecer o supremo domínio que Ele tem sobre nós e sobre todas as coisas. Como se chama esse sacrifício da nova lei? O sacrifício da nova lei chama-se Santa Missa. Olha, no Antigo Testamento, pela lei de Moisés, as pessoas eram obrigadas a consagrar os filhos primogênitos a Deus, eram obrigadas a oferecer, assim, as crias, né? Também perfeitas, normalmente primogênito, né? O bezerro, a ovelha, por aí vai, em sacrifício. Aí sim, levar para o templo e oferecer em sacrifício, desde que não tivesse mancha, não tivesse defeito, fosse perfeito para oferecer a Deus. Fazia parte, justamente, o Senhor te dá tudo, você devolve. E fazia parte dessa devolução, simplesmente fazer esse tipo de sacrifício. Então foi substituído pelo sacrifício da Santa Missa, que é muito mais sublime, muito mais perfeito do que tudo isso que veio atrás. Claro, nós podemos comparar o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo com mais nenhum outro sacrifício. Por isso que São Paulo diz que Jesus se deu em sacrifício uma vez por todas. Porque a partir daí, então é o Senhor. E o sacrifício da Santa Missa, ele renovava a cada Santa Missa, renovava a cada Santa Missa, então, justamente o sacrifício que o Senhor fez. Tá certo? A Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Cristo oferecido sobre nossos altares, debaixo das espécies de pão e vinho, em memória do sacrifício da cruz. É o sacrifício da missa o mesmo que o da cruz? O sacrifício da missa é substancialmente o mesmo que o da cruz, porque o mesmo Jesus Cristo que se ofereceu sobre a cruz é o que se oferece pelas mãos dos sacerdotes e seus ministros sobre os nossos altares. Mas quanto ao modo como é oferecido, o sacrifício da missa difere do sacrifício da cruz, conservando, todavia, a relação mais íntima e essencial com ele. Que diferença, pois, e que relação há entre o sacrifício da missa e o da cruz? Entre o sacrifício da missa e o sacrifício da cruz, há esta diferença e essa relação. Jesus Cristo, sob a cruz, se ofereceu derramando seu sangue e merecendo para nós, ao passo que sobre os altares ele se sacrifica sem derramamento de sangue e nos aplica os frutos da sua paixão e morte. Que outra relação tem o sacrifício da missa com o da cruz? Outra relação do sacrifício da missa com o da cruz é que o sacrifício da missa representa de modo sensível o derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz, porque em virtude das palavras da consagração, só o corpo do nosso Senhor Salvador se torna presente debaixo das espécies do pão e debaixo das espécies de vinho, só o seu sangue. Entretanto, pela concomitância natural e pela união hipostática, está presente debaixo de cada uma das espécies Jesus Cristo todo inteiro, vivo e verdadeiro. Portanto, a gente ficava com aquela impressão que deveria estar recebendo aí a comunhão em duas espécies e não havia necessidade, apesar que o pão, transubstanciado no corpo e o vinho no sangue, mas quando você recebe o corpo, claro, é o corpo completo, E o sangue, então, enfim, você já entendeu, é sempre o mesmo Cristo não dividido. É isso que ensina a nossa Santa Igreja. Então não tem nada de errado quando a gente podia ir à missa, e existiam missas válidas, não havia nada errado em receber somente o corpo de Cristo, tá certo? Que ali também está presente o seu sangue, o Cristo por inteira, a essência justamente do Senhor ali, tá bom? Só para tirar a dúvida, caso alguém tem dúvida, já antes que pergunte. Não é porventura o sacrifício da cruz o único sacrifício da nova lei? O sacrifício da cruz é o único sacrifício da nova lei, porque por ele nosso Senhor aplacou a justiça divina, adquiriu todos os merecimentos necessários para nos salvar e assim consumou de sua parte a nossa redenção. São esses merecimentos que ele nos aplica pelos meios que instituiu na sua igreja, entre os quais está o santo sacrifício da missa.
Então, o santo sacrifício da missa, o sacrifício do Senhor sobre o altar, é aquele que aplaca a ira de Deus. E agora nós não temos mais o sacrifício da missa. Então, imagina o que vai acontecer. É por isso que o dia está muito perto. O dia da ira do Senhor está cada vez mais perto. Porque agora não tem nem ao menos o refresco aí, né? Justamente de termos santas missas sendo celebradas a partir da morte do Papa Bento XVI. Tudo isso teologicamente falando, canonicamente falando, corretissimamente explicado também por santos doutores da nossa igreja, como já foi aqui exaustivamente explicado nesses anos todos de paróquia. Certo? E teve a Nossa Senhora de Fátima também. Para que fim se oferece o santo sacrifício da missa? Oferece-se a Deus o santo sacrifício da missa para 4 fins. Para honrá-lo como convém, e desse ponto de vista o sacrifício é latrêutico. Segundo, para lhe dar graças pelos seus benefícios, e desse ponto de vista o sacrifício é eucarístico. Para aplacá-lo, para dar-lhe a devida satisfação pelos nossos pecados, para sufragar almas do purgatório, e desse ponto de vista o sacrifício é propiciatório. Para alcançar todas as graças que nos são necessárias, e deste ponto de vista, o sacrifício é impretratório. Aí o Papa Bento XVI aqui, né? De explicar aí, né? Show! Parece o Papa Bento XVI falando? Então é isso. Portanto, a gente fala sacrifício eucarístico aí, tem muito padre que fala eucarístico, mas não é só. É latrêutico, eucarístico, propiciatório, impetratório. A lei difícil. Quem oferece a Deus o santo sacrifício da missa? O primeiro e principal oferente do santo sacrifício da missa é Jesus Cristo, e o sacerdote é o ministro, que em nome de Jesus Cristo oferece esse sacrifício ao Pai Eterno. Só o sacerdote verdadeiramente válido pode fazer a consagração do pão e do vinho. Entendeu? Não vá querer achar que nós estamos podendo tudo, nós não estamos. Só o sacerdote verdadeiramente válido. Entendeu? É isso. Por isso que hoje não temos, então, a Santa Missa válida mais. Não tem sacerdote verdadeiramente válido. Então, os que são verdadeiramente válidos podiam, quando eram válidos, eles podiam, então, celebrar o santo sacrifício da missa. Os leigos, não. E quando a gente fala padre, é padre, não é madra, né? Não é padra, né? Melhor dizendo, não é padre. Certo? Não é freira, não é leigo, não é leiga, nada. É só o padre, o bispo, o papa. Resumindo, o cardeal é cargo... é assim, administrativo, né? Para explicar para vocês, o cardeal é um cargo administrativo. Então, só o sacerdote é que poderia, né? Antigamente podia, recelebrar. Se você decidir comprar aí 2 cálices, você pode. Se decidir comprar na internet também umas partículas, que a hóstia, antes de ser consagrada, a gente chama de partículas, não só a gente que eu falo da igreja, tá bom? Tudo bem, você pode. E na hora que você tentar fazer a consagração, você está automaticamente excomungado pelo direito canônico. Portanto, não faça. Não vamos ofender ao Senhor, que já está muito ofendido. Por favor. Nós temos a comunhão espiritual. Foi o que ele me disse certa vez. Quem é mais velho de casa lembra dessa história. Foi o que ele me disse certa vez. O que é que te falta? Você baixa a cabeça, põe a violinha no saco e diz: Senhor, não falta nada. Perdão. Perdão. É que a gente... se anima, a Eucaristia para cá, a Eucaristia para lá, estava no começo, eu não cheguei a comprar nada, mas a ideia é o demônio, né? Oh, como seria bom! E aí, então, depois disso, passado algumas semanas, a Madre Sofia foi ver no direito canônico, bom, se eu tivesse feito isso, estaria automaticamente excomungado. O Senhor é santíssimo, nem ele não desrespeita o direito canônico, porque foi o próprio Espírito Santo que inspirou. Portanto... quem instituiu o santo sacrifício da missa? Foi o próprio Jesus Cristo quem instituiu o santo sacrifício da missa quando instituiu o sacramento da Eucaristia e disse que fosse ele feito em memória da sua paixão. A quem se oferece o santo sacrifício da missa? Olha, o santo sacrifício da missa oferece-se só a Deus, para aplacar a ira de Deus. Se a Santa Missa se oferece só a Deus, por que se celebram tantas missas em honra à Santíssima Virgem e dos santos? Fala a verdade, Madre Sofia. Olha a turminha aqui, ó. A missa celebrada em honra da Santíssima Virgem e dos santos é sempre um sacrifício oferecido só a Deus. Disse, porém, celebrada em honra da Santíssima Virgem e dos santos, para louvar a Deus neles pelos dons que lhes concedeu, e para alcançar pela intercessão deles em maior abundância as graças de que necessitamos.
Eu ainda acho que curiosidade demais acaba sendo complicado. Só ela gosta. Só catequese. Não precisa sair muito da catequese, né? Porque aí a gente começa a dar chance pro demônio ficar fazendo um monte de pergunta, um monte de coisa. Vamos ficar no básico, né? Eu gosto tanto do Papa João Paulo I. O Papa João Paulo I tem uma frase que a Maria Sofia mostrou para mim uns tempos atrás. Ela assistiu um vídeo dele. Vou botar no grupo para o pessoal assistir. E ela falou assim, ó, tem tudo a ver com você, olha aqui. E eu fui olhar, né, justamente ele fala assim, que ele queria ser simples como um catequista de paróquia. Os cardeais estavam perto, como assim? Ficaram tendo tilt, né? Iam matar ele mesmo, porque as coisas que ele falava, sinceramente, né? Só coisa boa, mas falava justamente isso, que ele queria ensinar como um catequista de paróquia. E o nosso grande Papa Bento XVI, São Bento XVI, era assim, ele é um dos maiores teólogos da nossa igreja, de 2000 anos da igreja. Ele é um dos maiores teólogos da nossa igreja. No céu agora, entre tantos outros teólogos doutores, onde ele merece estar. Mas quando falava com as pessoas era maravilhoso. Se ele tinha que falar com os padres, pega a palestra dele aí, em vídeo, ele falando com os padres, sai de baixo. Arrasava. Porque o homem é uma sumidade, ele simplesmente sabe teologia. Mas quando era para falar de catequese, gente, era um catequista de paróquia, uma belezinha. Fazia aquele monte de filhinha de criança fazendo pergunta capciosa que teve padre que mandou fazer, né? Claro, né? Levava por escrito ainda para ter certeza que não ia perder a colinha. E ele respondia, saía da saia justa e ainda saía assim na categoria, ensinando, dando catequese. Beleza. Então é assim que a gente tem que ser também. Vamos começar na catequese primeiro. Pessoal que gosta de enfiar muito o nariz na teologia aí, né, Maria Sofia? Eu só estou falando para o pessoal que você sabe quem que é, não preciso falar quem é, né? Quem participa dos frutos da missa? Toda igreja participa dos frutos da missa, mas particularmente, primeiro os sacerdotes e os que assistem à missa, os quais se consideram unidos ao sacerdote. E segundo, aqueles por quem se aplica a missa e que podem ser vivos ou defuntos. Tá? Eu quero falar o seguinte, né? É claro que já deu para perceber que o senhor Emília é catequista, né? A Maria Sofia adora teologia, né? Teóloga aí da nossa paróquia, né? Mas assim, entenda que as duas coisas são necessárias. É necessária a parte simples, para você poder ensinar o simples, né? E a gente ficar na essência da religião, mas é necessário também a parte teológica, a parte do direito canônico, né? A parte aí justamente das constituições apostólicas, tudo mais, para que se possa lutar contra os hereges. Então, por isso estamos aí, juntos aí, né? Então, o pároco é catequista também, mas a madre simplesmente adora teologia e direito canônico.